Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio de como fazer seu dinheiro sobrar no final do mês. Eu sou a Sabrina Engelmann e o tema de hoje é Descubra tudo sobre reserva de emergência. Exatamente! Hoje nós vamos conversar tudo e você vai descobrir tudo sobre a reserva de emergência. Todas as suas dúvidas, tudo que você precisa saber para fazer a sua reserva de emergência. Se você não tem, de agora em diante você vai colocar o foco e vai fazer. Reserva de emergência agora nesse último ano foi super importante. Quem tem está tranquilo, quem não tem ainda dá tempo de correr atrás e começar a sua reserva de emergência. Então algumas perguntas, que todos fazem é o que é a reserva de emergência? Para que serve a reserva de emergência? Reserva de emergência ou fundo de emergência ou reserva financeira são todos sinônimos, querem dizer a mesma coisa e o objetivo é o mesmo, é a tranquilidade. É lhe dar tranquilidade, dormir bem à noite, saber que qualquer coisa que aconteça, você tem um recurso para te socorrer naquela hora. Então, reserva de emergência é isso. É um valor que você vai ter guardado que vai lhe ajudar na hora de um sufoco, na hora de uma emergência. Mas o que é a emergência, né? Como classificar a emergência? A emergência, ela varia, de acordo com cada situação que você pode passar, um desemprego, inesperado, um acidente inesperado e assim por diante, Emergências, não é, eu vou comprar uma calça que está na promoção, vou usar o dinheiro da emergência, não. Emergência é emergência, uma situação inesperada. Por isso é reserva de emergência. É um valor que você vai guardar e vai utilizá-lo quando for uma emergência. E daqui a pouco eu já vou explicar para vocês como guardar, como fazer esse dinheiro se multiplicar, Nós vamos ter vários focos aqui e qual o valor que deve ser guardado. Nós vamos aqui conversar um pouquinho, vou colocar aqui no quadro para vocês conseguirem visualizar muito bem tudo relacionado à reserva de emergência. Mas antes, vou explicar para você que ainda não conseguiu entender ou acha que eu não preciso de reserva de emergência. Reserva de emergência não é necessário. Vamos pensar numa situação na sua casa. Você está na sua casa, está com o aquecedor ligado, ou aconteceu alguma coisa na parte elétrica da sua casa e pegou fogo. Começou a pegar um fogo, é pouco o fogo ainda e dá para ser apagado. Mas você não tem um extintor. Você não tem um extintor de incêndio. E aí? Se você tem um extintor de incêndio, você vai lá, pega o extintor e apaga o fogo. Rapidamente, sem grandes prejuízos. Agora, se você não tem um extintor de incêndio e o fogo começa a se alastrar, até você ligar para os bombeiros ou algum socorro, vai demorar e o prejuízo talvez seja muito grande. Então, se você tem a emergência, se você tem a segurança de ter um extintor ali na sua residência, você vai conseguir apagar esse fogo. Agora, se você não tem, você vai se desesperar, vai demorar a chegar o socorro e, de repente, os danos são incalculáveis. Então, a reserva de emergência ou reserva financeira é para isso, para aquele momento que você precisa realmente de um fôlego ou de socorrer num sufoco e você não tem de onde tirar. É ali que vai estar o seu socorro. Ele é o seu socorro, é o seu suporte, mas é para uma emergência. Gente, o que é emergência? Claro, varia muito. Por exemplo, hoje para mim, emergência, se meu computador estragar, ele é o meu meio de trabalho hoje. Dou aula por ele, faço todos os meus trabalhos nele. Ele é minha ferramenta de trabalho. Se ele estragar hoje, eu vou ter que usar a reserva de emergência. Claro, hoje eu tenho
uma reserva separada para imprevistos, né? Para conserto da casa, já tem uma organização diferenciada. Mas se eu não tivesse essa organização, eu usaria o dinheiro da reserva de emergência para consertar o meu computador, caso ele viesse a estragar, né? Se fosse, porque eu dependo dele e preciso dele para o meu trabalho. Há um acidente de carro inesperado. Gente, um acidente de carro, às vezes você vai para o hospital, você tem que dar uma caução no hospital, você tem que comprar as medicações, né? Então, às vezes os gastos são muitos e você não tem esse dinheiro, né? Às vezes vão te cobrar ambulância, não foi pelo SUS, alguma coisa assim, o deslocamento da ambulância, e você tem que pagar. E aí? Como fazer? Reserva de emergência. Outra situação muito comum e as pessoas não estão preparadas. Algum parente, algum familiar, né, ou seu cônjuge, alguém venha falecer de repente. E aí? Gente, os valores para se movimentar naquele momento são muito grandes. E depois ainda, assim, claro, tem toda a parte funerária, nossa, os valores, cartório, tem que pagar cartório, tem que pagar o hospital, tem que pagar a funerária, são muitos, e são altos, não são baixos não. E depois disso ainda vem o inventário. Para conseguir, você tinha conta conjunta, fica tudo bloqueado no momento depois do óbito, fica tudo bloqueado. Você não consegue movimentar, você precisa ter um dinheiro para fazer o inventário e conseguir desbloquear tudo. E vai dinheiro. Então, assim, a reserva de emergência vem em ótima hora. Se você já tem. Aí você consegue fazer tudo isso com muito mais tranquilidade. Fora que às vezes, né, o cônjuge, o salário dos dois, né, é que vai formar a renda da casa, a renda da família. E na falta de um, e aí? Até vir a pensão, demora, não é rápido não. Você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que ter uma segurança. Então, é importante sim essa reserva de emergência para vários momentos. Que bom se nunca precisar utilizar, né? Se não precisar utilizar, lá quando você estiver mais tranquilo, de repente aposentado ou com outros planos, você consiga resgatar uma parte para fazer outras coisas. Mas a reserva de emergência é muito importante porque nos salva de situações muito difíceis que a gente possa vir passar. E são imprevistos, são coisas que a gente não consegue prever, como o fogo que eu acabei de falar aqui. A pessoa pega fogo na casa, começa a pegar um fogo, se tu tem um extintor para apagar, né, você consegue controlar rápido. É como a reserva de emergência. Se você tem a reserva de emergência, você consegue controlar a situação que você está passando rápido. Agora, se não tem, acaba se expandindo e você talvez até se endividando. Mas você pode estar se perguntando, tá, mas se eu passar por uma situação difícil, eu vou no banco e faço um empréstimo. Mas o valor do empréstimo, você vai estar pagando juros para o banco. E às vezes aquele valor vai ficar o dobro, né, do valor que você tirou, né, pagando em juros para o banco. Então você tem que fazer esse cálculo. Vai pagar muito mais e às vezes não vai conseguir todo o valor que necessita. Ainda tem mais esse porém. E fora que o valor da reserva de emergência, uma parte você pode deixar numa poupança, por exemplo, para uso emergencial mesmo, muito rápido, porque às vezes final de semana tem que ficar meio à mão essa grana, né? Aconteceu no final de semana, aconteceu de noite, alguma coisa, você tem que ter a disponibilidade de tirar essa grana rápido. Então tem que deixar meio à mão. Não sou muito a favor da poupança, porque ele não vai render nada, e você pode aplicar esse dinheiro para multiplicar. Então, fazendo um investimento, uma aplicação, você pode multiplicar e fazer esse dinheiro virar muito mais. É bem mais interessante, né? Nós conseguimos daí de uma reserva transformar ele num valor maior do que seria. Mas que valor é esse? Qual é o valor que a gente deve ter guardado? Qual o valor essencial?
Vamos ver agora? O valor da reserva de emergência, eu divido ele em duas categorias. Se você está dentro da receita previsível, o que é a receita previsível? Você tem carteira assinada, né? CLT, é funcionário público, você tem um salário fixo no mês. Receita não previsível. Você é autônomo, é microempresário, empresário, ou faz serviços, manutenções, mas está dentro aqui dos autônomos, tá? Ou micro ou empresários, tá? E você não tem um fixo no mês. Ele é variável. Tem mês que você até estipulou dentro da sua empresa um valor para você de salário, mas nem sempre dá para tirar aquele valor. Então, fica na receita não previsível, tá? Porque você não tem um valor previsível realmente no mês. Então, são duas situações. Mas qual o valor que a gente deve realmente guardar? O valor para você guardar tem que ser o valor das suas despesas fixas e variáveis. Mas enxutinho, né? As despesas variáveis são aquelas que variam, são restaurantes, são coisas que você faz de vez em quando, saídas, passeios, né? Presentes. Então, essas variáveis, numa situação de emergência, numa situação difícil, você vai enxugar. Você não vai tê-las, né? Ou tentar não tê-las, né? Para economizar o máximo possível, gastar menos o seu dinheiro da reserva de emergência. Então, você vai calcular o seu custo de vida. O seu custo de vida, você vai ter que calcular as despesas fixas e as suas despesas variáveis. Você vai ter que calcular as despesas fixas e as despesas variáveis. Por quê? Porque elas que vão fazer, né, essa soma, esse montante, a sua referência de valor no mês. Pô, perdi o emprego, o que eu faço? Vai lá na sua reserva de emergência. Mas você vai ficar gastando daí com variáveis, com presentinhos, com saídas em restaurantes? Não, né? Vai comprar uma cervejinha lá que outra, mas esse valor que você guardar, ele vai ter que durar aquele tempo que você está desempregado. Ele tem que segurar as pontas de casa, né? Tem que te sustentar durante aquele período. Então aqui, por exemplo, a gente tem que cuidar bastante na hora de fazer esse teu custo de vida, né? Para não exagerar aqui nas suas despesas variáveis, tá? Para não acabar ficando um valor absurdo e acabar gastando mais que o necessário. Então, a nossa reserva de emergência, ele tem que ser baseado no seu custo de vida. Eu tenho um vídeo falando tudo ponto a ponto sobre as despesas fixas e variáveis, como calcular, o que compõe essas despesas, porque a maioria das pessoas acaba sempre esquecendo o item. E na hora de uma emergência, caso ficou sem emprego e precisa utilizar esse valor para se manter no mês, se você calculou errado aqui, vai faltar dinheiro mais adiante. Tá? Daí não vai cobrir os seus gastos. Então é importante, sim, é sério esse cálculo, deve ser feito com muita atenção. Então, dá uma olhadinha lá no meu vídeo, eu explico tudo que pode estar dentro de uma despesa fixa e variável. Tá? Daí você vai conseguir compor exatamente o seu custo de vida. Qual a diferença desse para esse? Se você tem uma receita previsível, você vai fazer sua reserva de emergência que consiga lhe manter 6 meses. Se você tem uma receita não previsível, a sua reserva de emergência ela tem que durar 12 meses. Exatamente, 12 meses, tá? Então, 6 meses e aqui 12 meses. Mas eu sou funcionário público. Eu não preciso, eu tenho salário garantido. Mais ou menos, né? Existem várias situações em que alguns estados e prefeituras não pagaram seus funcionários. Atrasaram bastante. O pessoal teve que entrar na justiça para receber e fazer empréstimo com os bancos
para receber o salário e depois o retorno não foi o valor realmente do empréstimo, né? Então, existe algumas situações. E depois não existe só atraso de salarial, né? Uma morte na família, alguma coisa séria, grave acontece, que você, uma doença grave, e você pode utilizar esse dinheiro da reserva de emergência. Então, não é só por falta do emprego, mas uma situação grave, um acidente, por exemplo, como eu já falei antes. Então, você vai tirar dinheiro aqui da sua reserva de emergência. Então, é muito melhor ter um dinheiro na reserva de emergência, porque você pode dormir tranquilo, em paz, né? Sabendo que, se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro para manter os filhos, né? Caso você tenha filhos. Eu tenho para ajudar minha mãe, meu pai, caso eles necessitem, ou você mesmo. Então, é muito mais tranquilo, te dar um sono bem melhor, né? Agora vamos ver aqui, por exemplo, vou fazer algumas simulações, né? Sobre, por exemplo, seu custo de vida. Fiz o cálculo e meu custo de vida, você tá aqui, meu custo de vida é 1.100 por mês. Se seu custo de vida é 1.100, fez o cálculo, é 1.100, então você vai pegar esse valor, 1.100, vai multiplicar por 6. Então você deve ter na sua reserva de emergência 6.600 reais. Como começar a guardar essa grana? Bom, isso deve ser uma pergunta que todos devem estar fazendo. Como eu começo a guardar? Gente, comece com pouquinho. Comece lá com 30 reais, 50. Sobrou mais? 100. Comece guardando alguma coisa e coloque metas. Vai colocando metas e você vai conseguindo. Mas tem que colocar uma meta. Ao próximo mês, eu vou receber o meu salário, a primeira parte você já guarda. Já tira na fonte. Não faça o contrário que a maioria das pessoas fazem. Recebem o salário ou seus proventos, né? Recebe, gasta. Não sobrou. Não vou poder guardar. Não sobrou nada. Não, nunca vai sobrar. Você nunca vai conseguir guardar nesse formato, porque nunca sobra. Então, primeira coisa, guarda. Recebeu? Guarda. Tira lá já a sua parte para guardar, para sua reserva de emergência. Meta. Você tem que botar uma meta. Já guarda e aquele dinheiro você não olha mais. Você guardou. Tira da sua conta corrente. Não deixe dentro da sua conta corrente, ó. Porque senão já vai misturar, já vai ficar com o resto tudo. E naquela vontadezinha, na calça que tá na promoção, na passagem aérea que tá na promoção, vai lá e gasta. Não, então vai lá, guarda e depois faça o restante. Ok? Claro, os teus custos, teu custo de vida tem que suportar. Mas meu salário dá certinho para todos os meus custos. Não consigo guardar nada. Não consigo guardar nada além. Então, você deve revisar essas suas despesas variáveis. Ver se não tem alguma coisa aqui que dá para enxugar. Né? Dá para enxugar. Todo fim de semana eu como pizza com a galera. Não dá para enxugar um dia de pizza, será? Uma cervejada? Não dá para enxugar alguma coisinha aqui? Tem que repensar. Não dá mais para enxugar, porque realmente eu não como pizza, não saio mais, não vou para lugar nenhum. Meu dinheiro é todinho só para as minhas despesas, não compro mais nenhuma roupa. Bom, então vamos para outra situação. Então agora você vai pensar numa renda extra. Urgente. Tem que pensar numa renda extra para ter uma grana, até para você conseguir ficar mais feliz. Porque só com dinheiro apertado, sem poder comprar nada além, viver super apertadinho, a gente fica estressado. Não dá. A gente tem que conseguir sair, comprar, comer o que quiser, né? Fazer algumas coisinhas fora daquela sua rotina, só trabalhar. Porque só trabalhar deixa a gente infeliz. Nós temos que ter lazer também, né? E dentro do lazer, às vezes, estar indo a um restaurante, pedir uma comida legal. Então, temos que ter. Eu, quando comecei a dar aula, 20 horas. 20 horinhas. E essas 20 horas não pagavam os meus custos. Ficava todo o valor que eu recebia aqui, ele já ia todo para as minhas despesas.
Eu não tinha nem variável. Eram todas as minhas despesas fixas. Eu não conseguia fazer nada além. O que eu fiz? Comecei a arrumar outras escolas para dar aula. Arrumei mais escolas. E aos finais de semana eu dava aula particular. Logo, minha renda foi lá em cima. Uma maravilha, eu fiquei super feliz. Super feliz que eu podia comprar a roupa que eu queria, podia comprar o creme que eu queria, o shampoo, o perfume, assim por diante. E guardar uma grana. E guardando essa grana, logo depois eu perdi umas das escolas e eu já estava construindo a casa. Aí fazer o quê? Reserva de emergência. Então, eu tinha reserva para me manter, para manter a continuação da construção da casa, né? Claro, eu financiei a casa, mas sempre tem aquelas situações assim, eu não vou colocar esse tipo de piso, vou colocar esse outro, sempre tudo muito calculado, mas já estava tudo bem estruturado. Mas eu perdi uma das escolas, minha renda diminuiu. E eu não tinha mais, agora apertou, apertou geral, o que eu faço? Reserva. Usei a reserva para continuar tranquila com as coisas que eu já tinha decidido da casa. Então, isso é importante. Às vezes não é tudo maravilha, oscilações ocorrem. E veja, fazer um empréstimo, outro empréstimo, ficar apavorada ali, me endividar? Não. Reserva de emergência. É importante, sim. Mas continuando aqui, então se você tem aí um custo de vida, então lembrando que custo de vida não é o seu salário, é um custo de vida. Então, se você tem um custo de vida, por exemplo, eu ganho 1.600, mas meu custo é 1.100, minhas despesas eu pago com 1.100, então é 1.100, em 6 meses você vai ter 6.600. Não, você não vai guardar os 1.100. Eu tenho que pegar 1.100 e já guardar. Não, porque você não tem. Você não tem sobrando. Se você tem, melhor, óbvio. Mas se você não tem, sobrou um pouquinho, guarda. Vai sobrando até você chegar a esse montante aqui. Você vai guardando todo mês e vai colocando metas para cada mês guardar um pouquinho mais. Ver o que pode apertar aqui para guardar um pouquinho mais, tá? Por exemplo, meu custo de vida não é 1.100, meu custo de vida é 2.500. Então você vai pegar, seu custo é 2.500. Por exemplo, você na sua casa, ali a renda familiar dá 3.000. Mas os custos fixos e variáveis, seu custo de vida é 2.500. Você vai pegar o 2.500, multiplicar por 6. E você tem que ter na reserva de emergência 15.000. Não, mas o meu custo de vida é mais alto. Meu custo de vida é 3.900. Aí você vai pegar esse 3.900, vai multiplicar pelos 6, que são 6 meses, e a sua reserva de segurança vai ter que ter 23.400. Aí tem gente que fica feliz e já sai gastando. Não. Você não pode gastar. Esse dinheiro é para emergência. Não deve gastar. Mas é uma promoção super... Não. Isso é uma emergência, tá? Se você tem uma promoção que quer utilizar, quer comprar, participar, vai dentro dos seus custos e rever o que você pode apertar aqui para comprar o que você deseja. Mas aqui é sagrado, aqui você não mexe. Agora vamos fazer o cálculo aqui para os 12 meses. O custo é 1.100, porque você é autônomo, é um microempresário, começou recentemente, né? Às vezes nem tira os 1.100, mas o seu custo de vida é 1.100. Seu custo de vida para manter a sua casa, suas contas, água, luz, né, conta, energia elétrica, as compras no supermercado, é 1.100 que você gasta no mês. Então você vai pegar esses 1.100, vai multiplicar por 12 e vai ter o seu valor 13.200.
Mas como eu disse anteriormente, você deve ir guardando aos poucos e colocando metas. Próximo mês vou guardar tanto, próximo mês vou guardar tanto. E assim você vai chegando rapidamente no montante. Não é pegar, nossa, agora eu tenho que conseguir, por exemplo aqui, eu tenho que conseguir 6.600 logo. Não vai conseguir logo, porque você tem uma despesa, né? Você tem um custo de vida e você não consegue guardar todo esse dinheiro. Então você vai ter que ir colocando metas e guardando aos pouquinhos. É importante sempre colocar as metas. Agora, se o seu custo de vida é 2.500, você vai pegar os 2.500, multiplicar por 12. Aí tem gente que vai ser, nossa, fiquei rico, né? Agora eu estou rico. Vai multiplicar por 12 e vai dar 30 mil. Você vai ter que guardar 30 mil. E aqui, meu custo de vida é 3.900. Nós temos filhos, né? Tem vários custos, TV a cabo, tudo mais. Então, 3.900 vezes 12. Você multiplica por 12, porque você está dentro da receita, né? Aqui, não previsível, né? Você está dentro da receita não previsível. Então, é por isso que a gente multiplica por 12. Então, aqui você vai ter que ter 46.800 de reserva de emergência. Vocês estão vendo? Claro, seu custo de vida é maior, é só ir fazendo. Pega seu custo de vida, multiplica por 12, você vai ter o valor que deve ser a sua reserva de emergência. Não, mas eu tenho uma receita previsível. Eu tenho salário fixo, ou sou funcionário público, né? Tenho carteira assinada. Então, sua reserva de emergência tem que te garantir 6 meses. Aí o pessoal que tem carteira assinada, mas se eu for demitido, eu tenho fundo de garantia, blá, blá, blá. O fundo de garantia é maravilhoso, maravilhoso, mas tem que saber usá-lo. Né? Mas nem sempre ele vai suprir todos, né, os meses que você vai ficar, de repente, sem emprego. E se você fica mais que 6? E se você fica um tempo, e nesse período acontece alguma coisa? Se você se acidenta nesse período, alguém da sua família adoece, se acontece algo realmente imprevisível, uma emergência, tem que pensar nessas situações. Todas essas situações a gente tem que pontuar. Então, deve fazer, sim, reserva de emergência. Tá? Não é porque, eu tenho carteira assinada, depois vai ter fundo de garantia que eu não preciso fazer. Sim, precisa fazer, porque depois de uma emergência você vai utilizar. Ou, eu vou pegar todo o dinheiro do meu fundo e vou investir num novo negócio. Cuidado! Pegue uma parte desse dinheiro e guarde. E a outra parte você invista. Não pegue toda a sua grana e invista, tá? No seu fundo de garantia. Por quê? Porque você não sabe ainda do retorno do seu novo negócio, do seu novo empreendimento, né? Você não sabe ainda do retorno que vai ter. Quanto tempo vai demorar para vir esse retorno? Então, você precisa sim ter um dinheiro guardado para alguma emergência. Então, você precisa se manter nesse período, manter o seu custo de vida. Então, é bom sim ter uma reserva de emergência e, se caso ainda receber esse fundo de garantia, não gaste todo ele num novo empreendimento. Então, fique sempre atento dos seus custos, né? Seu custo de vida, o valor do investimento, o tempo do retorno, tudo isso tem que estar muito pontuado para você. Mas uma pergunta você deve estar se fazendo: como se controlar para não usar essa reserva de emergência? Tô com a grana lá, guardadinha, e aí? Tem muita gente que não consegue. Por isso, é bom colocar um valor. Eu ainda não sei investir, taranã. Então, pega esse valor, coloque na poupança, mas não bota nessas poupanças integradas na conta corrente que você suga ela a qualquer momento. Coloque ali, mas não fique olhando o saldo.
coloque a meta, recebeu o seu salário já, pá, dinheirinho guardado. Recebeu o salário, dinheirinho guardado, mês a mês. Esse mês eu posso colocar 30. Coloca, mas coloque meta, no mês que vem é 50, no outro 100, assim por diante. E revisando aqui as despesas variáveis para não gastar além da conta e sempre tire antes essa grana e guarde para você ter dinheiro. Senão você não vai construir a reserva de emergência. Tá? Então guarde, vai guardando. E vai estudando já alguma coisa sobre investimento. Tem vários investimentos ótimos para multiplicar esse teu dinheiro rapidinho. Por exemplo, o Tesouro Selic rende muito mais que poupança. Então deixar dinheiro na poupança não é muito legal. Não vai render. O bom é deixar um pouquinho na poupança, porque caso a emergência ocorra num final de semana ou à noite, num horário inusitado, você consegue sacar. Né? Então deixar um pouquinho ali, tudo bem. Mas todo o seu dinheiro, toda a sua reserva lá, não. Porque você está deixando de multiplicá-lo. Você deve multiplicá-lo. Então, tem Tesouro Direto, né? Tem o Tesouro Selic, tem CDBs que pagam 100% do CDI, né? Procure CDBs de liquidez diária. Então, sempre, por que com liquidez? Porque tem que ser um dinheiro, como é uma emergência, que você consiga ter ele rápido. Imagina, eu vou aplicar, tenho dinheiro, os 46 aqui, vou comprar um terreno, ou dei entrada num terreno com esse dinheiro. Gente, só se é um lugar que vende muito rápido. Porque se você tá numa emergência, você precisa de dinheiro para ontem. Né? Tipo, entrou uma emergência, aconteceu um acidente, você precisa de dinheiro, tem que dar calção no hospital, você ainda vai ter que vender o terreno. Então, não tem uma liquidez rápida, não tem uma liquidez. Então, tem que ser algo que tenha uma liquidez, que você consiga o dinheiro rápido. Se você for vender o terreno rápido, vai perder dinheiro. Porque daí é a lei da oferta e da procura. Você está precisando do dinheiro, aí a pessoa vai lá e oferece. Você pagou, digamos aqui, os 46 no terreno. A pessoa vai lá e te oferece. O terreno está valendo, sei lá, 60. Não, eu tenho 30. Você vai pegar. Porque você está precisando. Então, não vale. Então, cuide muito bem esse tipo de investimento. Então, invista em algo que tenha liquidez, tá? Que tenha rentabilidade e te dê segurança. Então, tem que ter 3 situações importantes para se você vai investir o seu dinheiro. Sua grana que você está investindo tem que ter liquidez. Então, logo você consegue sacar, transformar aquilo em dinheiro rápido na mão. Você não pode oferecer risco, então tem que ser uma aplicação que lhe traga segurança e também uma rentabilidade, porque ficar parado sem render nada desvaloriza, né? O mesmo dinheiro daqui mais um tempo você não consegue comprar as mesmas coisas. Então ela tem que render, tem que ter rentabilidade. Então você pode investir seu dinheiro, então em deixar um pouquinho na poupança para essas emergências, óbvio, mas pegar esse dinheiro da sua reserva de emergência e aplicar uma parte, fazer um investimento. Então tem Tesouro Selic, tem o CDB tem CDBs aí pagando 100% do CDI e com liquidez diária. O que é isso? Rende todo dia um pouquinho. A poupança tem que cuidar, porque a poupança tem a data fixa do rendimento. Se tu tirar antes da data, você não vai receber o rendimento. Então ficou todo lá aquele tempo parado e não rendeu nada. Então o ruim da poupança é isso, e os juros são muito baixos da poupança. Então vale a pena ainda botar num Tesouro Selic, tá? E tem várias corretoras hoje super fáceis de aplicar, super fáceis de colocar o dinheiro, tá? Então vale a pena sim, depois que você já construiu a sua reserva de emergência, pensar em pegar uma parte dele e investir, para fazer esse dinheiro multiplicar, e vai te multiplicar muito. Aí você fica muito mais feliz, porque você vai poder ainda fazer as coisas que você quer, porque seu dinheiro está multiplicando, tá rendendo, e isso deixa qualquer um feliz, porque se o seu filho passar uma necessidade, uma situação, você tem para ajudar, você tem como resolver. Quer ver um pai, uma mãe aflitos? É não conseguir
fazer alguma coisa pro filho. Não conseguir, o filho tá doente. Não tem pior situação do que tu ver um filho doente e não conseguir, não ter dinheiro para pagar um médico. Não ter dinheiro para comprar os remédios que são necessários. Então, sim, é importante a reserva de emergência. Depois tem os sonhos, né? Ah, eu quero trocar de casa, quero trocar de carro, para você ter tranquilidade na hora de fazer as suas escolhas. Eu vou trocar de carro, tranquilo, trocou de carro, aí perde o emprego. Aí tá com carro novo e perdeu o emprego. E faz o quê? Aí vai vender o carro rápido porque precisa, aí vai acabar perdendo dinheiro. Não dá, então você tem que ter uma reserva de emergência para suprir esses períodos, né, que são emergenciais, que não são previsíveis. Então, para isso serve a reserva de emergência, para situações imprevisíveis, para te dar tranquilidade, para você dormir tranquilo à noite. Eu durmo tranquilo porque eu tenho dinheiro guardado. E claro, multiplique esse dinheiro, né? Faça multiplicar. Como? Investindo. Pegue sua grana, invista, deixa um pouquinho lá na poupança. Tem muita gente, não deixa na poupança, não sei o quê, porque não. Não, mas tem que deixar um pouquinho. Por quê? Se acontece alguma coisa num final de semana, você precisa urgente. Então você vai ter que sacar de algum lugar. Né? E se tá investido, você tem que tirar. E geralmente em dia útil, né? De segunda a sexta. E daí sábado e domingo não é dia útil. Então tem que ficar mais à mão, um pouquinho, pelo menos tem que ficar mais à mão para você segurar as pontas para poder retirar esse dinheiro durante a semana, tá? Então, essa é uma dica de como se organizar. Então, o que nós estávamos respondendo era como evitar de gastar esse dinheiro que está lá guardado, como evitar de querer mexer. Então, primeiro, não fique olhando quanto que tem no saldo. Coloque o dinheiro lá e não fique olhando. Coloque e deixe. Faça a meta, né? A sua meta. Recebi o salário, pega o dinheiro, já coloca lá. Ponto. Não fica tirando extrato da hora, ai, tem tanto. Fica namorando, né? O dinheiro que tá lá guardado. Não, vai colocando. Segundo passo. Você tem que pensar que você está comprando tranquilidade. Botei dinheiro lá, tô comprando a minha tranquilidade. Você tem que mentalizar isso. Peguei o dinheiro, botei dentro lá, pode ser na poupança ou já investiu, né? Tô comprando tranquilidade. É assim que você deve pensar. Esse dinheiro não existe no seu dia a dia. Se você colocou a meta, você já tira ele no início, você recebeu o seu salário, já tira ele no início, essa parte da reserva, já guarda, fica mais fácil. Se esperar passar um mês e sobrar alguma coisa eu vou guardar, a gente não dá. Você não vai conseguir, porque o dinheiro não sobra, tá? A gente que faz ele sobrar. Então, fica já primeiro essas etapas que você deve fazer. Depois, não fique olhando todo momento, né? E mentalize que você está comprando a sua tranquilidade. Aí você vai conseguir, fazendo esses passos, é que você tem que mentalizar. E deve botar metas também, para ir aumentando mês a mês. E daí, no início é difícil. No início, você vai, não tô conseguindo, só consegui, fechei aqui, minhas despesas fixas, variáveis, vai tudo esse mês, mas sobrou 10 reais, sobrou 20, guarda. Sobrou 30, guarda. Aí coloque metas pro próximo mês. De repente, o próximo mês ainda vai ser um pouquinho difícil, mas comece daí a rever isso aqui com mais atenção e vai colocando e vai aumentando. Vai mês a mês aumentando até você chegar a 30%. Aí quando você conseguir guardar 30% do seu salário, opa, porque se você já colocar, esse mês eu vou guardar 30, não vai dar. Por quê? Porque isso aqui ainda está muito confuso para você. Você tem que fazer exatamente os cálculos do seu custo de vida, o que você gasta aqui, o que você gasta aqui. Faça os cálculos. Daí sim você vai conseguir se organizar, porque isso é uma organização. Aí depois, mês a mês para frente, você vai colocando as metas. O próximo mês é um desafio e tem que encarar como um desafio e conseguir, né? Você tem que se desafiar e conseguir, né? Vencer esses desafios. Aí mês a mês você vai guardando e vai aumentando sempre a sua meta até chegar no valor. Aí quando você vê,
você já vai ter a sua reserva, o seu valor guardadinho. Aí você pode investir e fazer o que você quiser. Deixar um pouquinho ali na poupança, para aquela reservinha rápida, né? E investir para render mais, para multiplicar. E se você está endividado, faço reserva ou pago a dívida? Qual é a resposta? O que você acha? Qual dos dois? Faço reserva ou pago a dívida? Gente, paga a dívida. Por que pagar a dívida? Os juros das dívidas de empréstimos de cartão de crédito são muito altas. Então, se você pegar o dinheiro e colocar e ficar guardando para fazer uma reserva para depois fazer crescer na reserva, aplicar, não é o mesmo juro, tá? Os juros dos empréstimos, das dívidas, crescem como se fosse um jato, tá? E os de investimentos e tal crescem como se fosse uma abelhinha voando, assim. Então, um a jato e outro uma abelhinha voando, tá? Então, um é muito rápido, vai crescer muito rápido. Então, você não vai conseguir. O que a gente faz, fazer uma reserva para pagar a dívida. Enquanto está na negociação, chegou a dívida, você vai guardando o que dá, cortando tudo que pode, cortando tudo que pode mesmo, né? Você vai cortar tudo para guardar o máximo para conseguir negociar lá na dívida, para conseguir fazer uma boa negociação e baixar os juros e parcelar ou pagar, de repente, pagar toda a sua dívida, tá? Então, isso é uma coisa, isso é uma situação. Agora, eu tô com a dívida, mas eu vou fazer uma reserva de emergência. Gente, a dívida, os juros são enormes, muito altos, a sua reserva não vai render na mesma proporção, então cuidado, não faça isso, tá? Mas se você fez todos os seus cálculos, conseguiu guardar uma grana ali, cortou tudo, foi lá, negociou, ficou um valor legal, conseguiu pagar, parcelou, e aí, com essas parcelas ainda dá para guardar uma grana, aí belezinha. Aí, tá? Aí ficou show de bola, né? Então quer dizer que você conseguiu fazer bem os seus cálculos e arrumar bem, organizar bem a sua vida financeira, né? Para se reestruturar. Ótimo, beleza. Mas se não faça isso de eu vou só guardar e não vou pagar dívida. Tá? Então cuidado, principalmente aí dívida de carro, coisa assim, tá financiado, porque você pode perder o carro, tá? Você pode acabar perdendo o bem. Então cuide bem, né? O que você, as suas prioridades e os seus contratos, o que você fez. Geralmente não, as dívidas de cartão de crédito e de empréstimo, os juros são muito altos. Então, vale a pena, guarda tudo que pode aqui, nesse momento, enquanto está negociando, diminui tudo que você consegue para pagar depois lá a sua dívida e depois pense na sua reserva de emergência, ok? Por quê? Por causa os juros são muito altos. Então a gente tem que ter. E depois você vai ter uma tranquilidade. Tá? Você vai conseguir negociar melhor, você vai ter uma tranquilidade e aí você já está pronto para fazer a sua reserva de emergência. E também já entendeu a importância dela e começar daí a investir. O próximo passo sempre é conseguir manter a reserva de emergência, é investir, fazer esse dinheiro multiplicar. Multiplicar e multiplicar muito bem. Então repita comigo. Quando não usar a reserva de emergência? Gente, não use a reserva de emergência para comprar roupas em promoções, para viajar, não faça isso. Não use a reserva de emergência para trocar de carro. Não use a reserva de emergência para uma cirurgia plástica, tá? Reserva de emergência para uma situação atípica, para uma situação não previsível. Por quê? Comprar um carro, uma viagem, são situações que a gente vai prever dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano. Mas eu recebi uma grana extra. Recebi uma grana extra e não estava contando com ela. Então faça assim, uma parte dela, coloque na sua reserva de emergência. Se ela não está montada ainda, né? Coloque na sua reserva de emergência. A outra parte, então, utilize para os seus outros fins que você deseja. Eu queria viajar. Tá, então utilize essa outra parte, mas guarde um montante. Importante sempre
guardar uma parte, ok? Ah, mas eu quero comprar uma casa. Gente, uma casa custa um valor alto. Então, você tem que ter a reserva de emergência. Porque na hora que você dá um passo de comprar uma casa, podem acontecer situações não previsíveis. E você deve ter uma reserva. Não é para comprar móveis, não. Vai que fica doente. Né? Por mais que tenha plano de saúde, às vezes o plano não paga, não cobre o leito que você precisa, ou não cobre o tipo de exame que você precisa fazer, e tem as medicações. Então, reserva de emergência é importante e cuidado sempre com os seus gastos. Então, repita aí comigo novamente: reserva de emergência para situações imprevisíveis, é para situações de emergência. Não é para trocar de carro, não é para comprar roupa na promoção, não é para comprar presentes em dezembro, lá no Natal, para toda a família, para todo. Não, reserva de emergência para situações imprevisíveis. E se você tem essa clareza nas suas metas diárias de quanto você tem que guardar, na sua meta mensal de quanto você vai colocar, vai guardar para reserva de emergência, isso fica muito claro, mas todo mês você deve estar colocando isso, deve absorver isso no seu dia a dia. Todo mês você tem que pensar: estou comprando tranquilidade. Aí você vai ter uma reserva de emergência show, que vai te dar tranquilidade, vai dormir tranquilo, sabendo que pode acontecer qualquer coisa, como agora, né? Situação do último ano do Covid. Quem esperava? Quanta gente perdeu emprego? Quanta gente ficou doente e precisou de hospital e não tinha, teve que ir para outro? E aí? Reserva de emergência entrando em ação. Então,